Olá, meus amigos. Que Deus, que o Espírito de Deus, mais precisamente, o Espírito do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Israel, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos enviou o Senhor Espírito Santo para nos guiar, nos guardar, nos proteger, para iluminar o nosso pensamento, nossa cabeça, abrir os nossos olhos espirituais. Ele venha sobre você agora. Venha agora sobre você, especialmente você que está acordada ou acordado, em busca do Espírito Santo, você que está se empenhando, está se sacrificando o seu sono para poder receber o Espírito Santo. Então que ele venha sobre você agora, em o nome do Senhor Jesus, na autoridade do Senhor Jesus. Receba o Espírito Santo agora e venha entender a palavra dele. E que ele também me venha dar as palavras que venham ao encontro da sua necessidade. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Vamos lá agora a palavra de Deus, a meditação da palavra de Deus. Veja só, presta atenção. A Bíblia diz, as Sagradas Escrituras dizem o seguinte: se ainda o nosso evangelho, o evangelho que significa boas novas, se o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem, está encoberto. Para os que se perdem, é que está encoberto. Lembra que eu falei essa semana sobre os escolhidos e os rejeitados? Então, o evangelho está ou tem estado encoberto para os rejeitados. Mas para os escolhidos, o evangelho, vai iluminando, vai dando entendimento, vai dando compreensão. E a pessoa chega a um momento em que ela nasce de novo, ela vem ao reino dos céus, ela nasce no reino de Deus. E aí tudo se faz novo na vida dela. É isso que a gente quer para todo mundo, mas infelizmente, nem todos querem. Deus chamou todos. Deus escolheu todos. Mas nem todos querem, então ele seleciona aqueles que querem. E então ele vem e faz isso que nós vamos falar agora. Preste atenção. Se o evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Mas não para os que são revelados. E ele diz aqui, se ainda o nosso evangelho está encoberto, se a palavra de Deus está encoberta, para os que se perdem, ela está encoberta. Nos quais, para os que se perdem, presta atenção, nos quais está se referindo aos que o evangelho está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Então, os incrédulos, os que têm rejeitado o evangelho, os que têm feito pouco caso da palavra de Deus, os que viram as costas à palavra de Deus, acontece isso porque o Deus deste século
os tem cegado os entendimentos. Você está entendendo o que significa isso? Repito, o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, ou seja, dos que se perdem, dos que não conseguem entender a palavra de Deus. Não conseguem. Não há entendimento. Eles não compreendem a palavra de Deus. E Deus não lhes dá a compreensão justamente por isso, porque são presunçosos, orgulhosos, pedantes. São pessoas que nada têm de humildade. São pessoas que estão mais para o reino deste mundo do que para o reino eterno do Altíssimo. Pessoas que desprezam, que têm desprezado a morte do Filho de Deus na cruz, que não fazem a mínima diferença, não faz a mínima diferença o que Jesus fez na cruz. E pensam que é apenas uma história. Então, vou repetir para que o Espírito Santo venha esclarecer você. Se ainda o nosso evangelho está encoberto, está oculto, se as boas novas estão ocultas para os que se perdem, está oculto. Para os que se perdem é que o evangelho está oculto. Para os que se perdem. Aquelas pessoas que realmente não querem saber nada de salvação, não creem em Deus, creem apenas no Deus desse século. Eu vou falar mais sobre o Deus desse século, mas por enquanto é isso aí. As pessoas não querem o Evangelho, não querem ouvir o Evangelho, não querem dar ouvidos à palavra de Deus, porque elas estão cheias de si, cheias dos seus achismos. As pessoas fazem uma faculdade, 2 faculdades, 3 faculdades, PhD nisso, PhD daquilo. São pessoas super inteligentes, mas não entendem, não entendem a palavra de Deus. Não entendem. São cegas, surdas. Elas não têm entendimento para com a palavra de Deus. A palavra de Deus não é nada para elas. Por quê? Porque elas estão fixadas na ciência deste mundo. E o Deus desse século é a ciência, é a sabedoria deste mundo. O Deus deste século que usa a sabedoria, a inteligência, para conduzir as pessoas a esse estado de letargia espiritual. Não consegue crer naquilo que está escrito na palavra de Deus. Nem lendo a história de Israel. Toda a história de Israel conseguem crer no Deus que fez de um povo escravo uma nação poderosa. Não creem nem mesmo vendo os testemunhos que são colocados aqui diariamente, que nós postamos, que nós falamos, que nós mostramos na televisão, em toda a mídia que nós podemos, nós colocamos assim estampados os testemunhos de transformação de vidas. Eles não creem. Porque o Deus deste século
o Deus deste século, o Deus deste mundo, o Deus dessa geração e de todas as demais gerações passadas, o Deus que é o diabo, que é o próprio Satanás, tem cegado os entendimentos dos que se acham alguma coisa, dos que se acham letrados, intelectuais, poderosos, ricos, famosos. E esta é a razão de suas depressões. Tem dinheiro, tem poder, poder político, poder econômico, poder científico, mas não entendem a palavra de Deus. Que pena. Então, para esta gente, o evangelho está encoberto, está oculto. E Deus o revela aos pequeninos. Ele revelou para mim. E é por isso que eu estou aqui. E é por isso que nós tentamos, nos empenhamos para levar este evangelho àqueles que são humildes de espírito, humildes de coração, que querem aprender. Me ajude, diga-me o que eu devo fazer. Então, o evangelho, uma vez anunciado, ensinado, orientado para essas pessoas, vem e se encaixa como uma luva. E a pessoa é liberta. Ela é liberta de suas mazelas. Ela é liberta do espírito desgraçado de Satanás que tem enterrado suas vidas na ignorância espiritual. Minha amiga e meu amigo, eu sou testemunha disso. Eu, Bispo Edir Macedo, eu sou testemunha disso, na minha própria vida. Eu também estava cegado pelo Deus desse mundo, cegado pelo Deus das filosofias, das religiões. Eu nasci no catolicismo. Meus pais eram católicos. Depois eles passaram para o espiritismo, porque no catolicismo não foi satisfeita as suas necessidades. E nós também nos encaminhamos. Eu também passei pelo espiritismo. Eu tomei passe. Eu me tratei com um médico espírita, Dr. Santos Neto, no Rio de Janeiro, na rua General Argolo, no Centro Espírita, agora já me esqueci o nome, mas na rua General Argolo, em São Cristóvão. O Dr. Santos Neto, usado por um espírito, ele tratou de mim, mas só por um momento. Depois não aconteceu, aconteceu coisas ainda piores. Eu não vou entrar em detalhe porque não interessa. O que importa é o seguinte, que eu fui vítima desse desgraçado espírito, desse Deus, esse Deus que cega os entendimentos das pessoas. E por bom tempo eu fui cego. Mas, quando eu ouvi a palavra de Deus, o Evangelho, pronto. O Evangelho me libertou. Eu não tive um pastor que chega, ou um homem de Deus, ou uma mulher de Deus que colocasse a mão na minha cabeça e precisasse mandar o espírito imundo, esse espírito, esse demônio chamado
Deus deste século, eu não precisei que alguém expulsasse esse espírito do meu corpo. Ele estava no meu corpo. Ele estava comigo. E eu sabia disso, que tinha alguma coisa errada dentro de mim. Os meus pensamentos, as minhas ideias, os meus fracassos, tudo que eu tinha, que eu carregava comigo, eu sentia, eu sabia. Mas quando eu ouvi o Evangelho e Deus abriu os meus entendimentos, Ele abriu os meus olhos espirituais. Eu entendi a palavra de Deus, a Sagrada Escritura. Pronto. A palavra me libertou. E hoje eu estou livre. Por isso que eu insisto para você que está ou tem sido, você tem sido vítima do Deus deste século. Que pode ser, sabe o quê? Por exemplo, o seu maior amor e devoção a uma entidade, a um espírito imundo. Pode ser que seja a sua vaidade, pode ser o seu desejo imenso de fazer sucesso e de aparecer nas mídias, nas redes sociais, aparecendo, mostrando a sua beleza física. Mas dentro de você há a tristeza, a feiura da tristeza, feiura da depressão. Você apresenta para muitos uma beleza maravilhosa, mas quando você se envolve com a outra pessoa, com essa beleza, quando você dá essa beleza para alguém e pensa que vai ser feliz, você junta a sua vida miserável à vida miserável da outra pessoa. Pronto. Você se torna duplamente infeliz. Por quê? Porque você está mal. Você está mal. Mal por quê? Porque você não conhece a palavra de Deus, ou não se rende à palavra de Deus. Você se rende ao Deus ou aos deuses desse mundo, aos deuses que estimulam a vaidade, que fazem de você como gato e sapato. E você tenta aqui, tenta ali, tenta acolá, e nada resolve o seu problema. O seu problema só se resolve quando o Espírito Santo revelar a palavra dele. Quando ele abrir os seus olhos e você vê, puxa vida, se Deus é Pai, pensa comigo, só um pouquinho, apenas nesse ponto. Se Deus é grande, se Deus é o Criador dos céus e da terra, se Deus é Pai, se esse Deus que criou todas as coisas é Pai, e eu sou filha dele, eu sou filho dele, como é que eu posso viver uma vida desgraçada como eu tenho vivido? Porque, como pai, eu não vou permitir nunca, jamais, em tempo algum, que os meus filhos passem qualquer necessidade. Mas os meus filhos, não os filhos dos outros. Os meus filhos, eles vão ter tudo o que eu tenho, tudo. Serão os meus, digamos, herdeiros. Pois é esta mesma ideia, esse pensamento que a Bíblia se nos ensina. Quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, quando nós seguimos a sua voz, que é a sua palavra, o Evangelho é a palavra do Senhor Jesus, é o Espírito do Senhor Jesus, é o pensamento do Senhor Jesus. Quem segue estas palavras, obedece, então se transforma ou é transformado em uma nova criatura. Então as coisas velhas passam e eis que tudo se faz novo na vida dela. Por quê? Porque o Espírito do Pai
se apossa daquela criatura e ela se torna também filha de Deus, herdeira de Deus. E então tudo se faz novo na vida dela. Foi o que aconteceu comigo. E eu espero que aconteça com você. Eu oro para que aconteça para você. Eu oro, eu tenho orado por todos vocês. Mas eu não posso fazer, eu não posso decidir por você. Eu não posso fazer escolha por você. Orar, eu oro, eu clamo, mas só você pode se fazer escolhida ou escolhido para Deus. Quando você ouve e obedece a sua santa palavra. Quando você ouve a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus é ouvir a Sagrada Escritura, é ouvir o Evangelho. Quando você ouve de forma humilde e obedece, então você pode ter certeza que o Espírito da palavra, o Espírito do Evangelho, o Espírito da palavra de Deus vem sobre você e faz você nascer de novo. E é então, o Deus deste século já não tem mais direito à sua vida. Ele perde a sua vida. E perdendo a sua vida, então você está livre. É por isso que Jesus disse: aquele que me segue terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue terá a luz da vida. Obviamente, quem não me segue continuará nas trevas, isto é, cegado pelo Deus desse mundo. Entendeu, amiga e meu amigo? Você está entendendo o que eu estou a falar para você? Não sou eu, nem a minha palavra, não, nem a minha ideia, não. Está escrito aqui. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. O que me segue terá a luz da vida. Poderá ver, enxergar e fazer a escolha certa. A escolha do que é certo e desprezar o que é errado. Isso significa ouvir, entender, obedecer e curtir, então, a vida abundante que Jesus promete na sua palavra. Então, o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. É por isso que quando a pessoa nasce de novo, ela é feliz. Quando ela recebe o Espírito Santo, ela passa a ter a imagem de Deus, a imagem que Deus havia dado a Adão e Eva e que perderam por conta do pecado. Mas a pessoa que recebe o Evangelho, a pessoa que se entrega ao Evangelho, a pessoa que obedece ao Evangelho, que é a justiça de Deus, que segue essa justiça, que aplica essa justiça na sua vida, essa pessoa passa a ser uma nova criatura. Nova criatura. Não é recalchutada, não. Nova, 0 quilômetro. Uma nova criatura. Essa nova criatura carrega consigo a imagem de Deus. E é por isso que você vê, eu sei que muitas pessoas me odeiam, não porque elas são más, não, elas me odeiam porque o espírito do Deus deste século está nelas. As pessoas que me odeiam, muitas que me odiavam, hoje são de Deus. Porque o espírito do Deus deste século, o Deus deste século, foi arrancado e elas hoje conseguem entender quem é e quem não é de Deus, conseguem entender por quê.
que elas estão livres, têm uma vida nova. Por quê? Por que me odiavam? Mas ainda há outras, muitas, que continuam. Não faz mal. Mas nós estamos aqui para levar o Evangelho. Quem crê e for batizado, conforme Jesus diz, quem crê e for batizado será salvo. Quem crê, quem não crê, já está condenado. Quem está condenado? Esses aqui, cujos olhos ainda continuam fitos no Deus deste século, nas suas ganâncias, nos seus objetivos pessoais, nos seus sonhos pessoais, e não estão nem aí para os outros, não estão nem aí para ninguém, estão apenas focando a sua própria vida, o seu próprio umbigo. Vai fazer o quê? Então, essas pessoas, por exemplo, que tentam suicídio e conseguem, se matam, elas não tinham ouvidos para ouvir a voz de Deus. Mas aquelas que tentam suicídio e não conseguem, tentaram várias vezes, não conseguem, é porque Deus as escolheu. E o próprio Deus guarda. Não vai deixar ninguém tocar. A morte não vai poder tocar naquelas pessoas. Até o momento em que elas conhecem a palavra e são libertas. É o que acontece com aqueles que tentaram suicídio e hoje são pessoas que trabalham, que lutam conosco em favor daqueles que estão oprimidos pela depressão, por exemplo. Amanhã eu vou falar mais a respeito disso para tentar tirar as vendas dos olhos daqueles que não entendem, os olhos espirituais, tá bom? Mas não se esqueça, aqui está escrito, se o evangelho, se o nosso evangelho está encoberto, oculto, escondido, está escondido, está oculto, para os que se perdem. Para os que se perdem. E só Deus sabe os que vão se perder e os que não vão se perder. Mas por que eles se perdem? Porque o Deus desse século, que é o diabo, cegou os entendimentos dos incrédulos. Cegou para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a razão porque muitas pessoas são chamadas, mas poucas são escolhidas. Porque elas preferiram dar ouvidos à voz do Deus deste século do que darem ouvidos à voz de Deus, o Deus da palavra, o Deus que honra a sua palavra. Deus abençoe a todos. Continuo orando por vocês. Eu continuo orando por todos vocês. E agradeço muito, de coração, sincero, por aqueles que têm orado por nós. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Graças a Deus, cada pessoa que o Espírito Santo traz à luz do Evangelho e que é salva, cada pessoa, essa se torna uma criatura também que ora por nós. E essa oração tem sido ouvida diante do Altíssimo e tem nos sustentado. Graças a Deus. Graças a Deus. E eu vou orar, vou continuar orando, para que mais pessoas sejam ganhas para o nosso Senhor Jesus, porque quanto mais almas eu ganho para Jesus, mais pessoas estarão orando por mim. E mais eu estarei firme. Graças a Deus. Deus abençoe em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até amanhã. Graças a Deus.